Começa agora, Café e Palavra, com o pastor Jonathan Souza. Olá, graça e paz, querido irmão, amigo. Estamos chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nesta manhã gostaria de mais uma vez refletir com você aqui em Jeremias capítulo 18, que nos diz assim: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro, eu o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. Se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Portanto, Jeremias, vai e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca seu tempo. O povo respondeu: continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Portanto, assim diz o Senhor: quem ouviu coisa igual a essa mesmo entre outras nações, Israel, minha filha virgem, fez algo terrível. Pode a neve desaparecer do alto dos montes do Líbano? Podem secar-se os riachos que correm desses montes distantes? Meu povo, contudo, me abandonou e queima incenso para ídolos inúteis. Tropeçaram e saíram dos caminhos antigos e andam por trilhas lamacentas. Portanto, sua terra ficará desolada, será um monumento à sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e balançarão a cabeça com espanto. Espalharei meu povo diante de seus inimigos, como o vento leste espalha o pó. Darei as costas para eles e não os ajudarei em sua calamidade. Meus queridos irmãos, esta palavra, ela não te comove, ela não te move para uma mudança, uma transformação, porque eu vejo aqui a fala de um Deus que quer abençoar, que quer mudar a nossa vida, a nossa história, né? O Senhor, ele tem um trabalho de deslocar o profeta até a casa do oleiro, aonde ele trabalhava o barro. E ali o oleiro, ele está fazendo aquele vaso bonito, o barro está na roda, as mãos do oleiro vai modelando o barro, colocando na forma de um vaso. De repente, aquele vaso, ele apresenta uma imperfeição e ele novamente modela aquele barro e faz outro vaso conforme o planejado por ele.
Esta palavra, ela nos comove, porque se você olhar por trás da fala de Deus aqui como profeta, você vai ver um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que trata o pecador com amor e com misericórdia, chamando ele para uma mudança, uma transformação. Eu estava pregando na quarta-feira ali no nosso templo sede. Eu estava falando sobre Jacó e eu disse para aqueles irmãos ali que Jacó é o retrato da humanidade, que muitas das vezes usa Deus como um boneco, um brinquedo. Jacó, ele vai declarar lá no capítulo 35 para a sua família que o Deus que o abençoou no dia da angústia que ele fugia do seu irmão, e ele está fazendo menção lá de Gênesis 28, ali a partir do versículo 10 de Gênesis 28, você vai ver ali Jacó tendo uma experiência com Deus, e os versículos seguintes você vai ver ele pegando uma pedra e estabelecendo um altar e fazendo um voto, uma promessa de ser fiel e de que Deus seria o Deus dele. Jacó prossegue, faz uma aliança ali para que Deus o guardasse, o tornasse próspero. Pois bem, Jacó segue viagem, se destaca na casa de Labão, ali ele fica um período de 30 anos ali, e ele enriquece, ele adquire muitos bens e ele volta. E no capítulo 32 você vai ver no versículo 24 Jacó, ele passando a família e ele entrando no val de Jaboque. Ali ele começa novamente a ser atormentado por aquela mesma angústia do capítulo 28, quando ele fugia do seu irmão, e agora o temor, o receio, porque ele está vindo de volta para a casa do pai e ele teme que o irmão o matasse. E ali ele pede Deus para mudar aquela situação, mudar aquele quadro, abençoar. Deus abençoa Jacó em Gênesis 32. Jacó encontra com o irmão, faz as pazes, há uma reconciliação. Mas Jacó esquece do voto que ele havia feito, de que Deus seria seu Deus. E do capítulo 32 de Gênesis até o capítulo 35, você vai ver ali Jacó com sua família e seus filhos passando por maus momentos, a sua família a ponto de ser destruída. E aí Deus aparece para ele lá em Gênesis 35 e disse: sobe, levanta-te e sobe a Betel. E Deus declarando: eu sou o Deus de Betel, onde você fez uma aliança comigo. Você lembra? E Deus está chamando Jacó a levantar novamente altar de remissão, de adoração a Deus. Esse é o retrato do ser humano, que muitas das vezes, no dia da angústia, ele procura, ele busca Deus, mas quando as coisas vão bem, ele esquece do voto, ele esquece da aliança, ele esquece do voto que ele fez de servir o Senhor com integridade. Essa nação aqui que Deus está chamando a atenção é o retrato de Jacó. É um povo que Deus fez uma aliança, estabeleceu um concerto, mas aquele povo preferiu adorar a ídolos do que adorar o verdadeiro Deus que carregava e sustentava aquele povo. E Deus chama o profeta para levar uma mensagem, diz: olha, se eu planejar o mal a uma nação, de destruir, de arrancar, de aniquilar, e se essa nação se arrepender e me buscar, e o Senhor disse: eu também voltarei atrás e não destruirei aquela nação. Você vai ver Deus
mostrando a misericórdia dele aqui, falando: olha, se vocês voltarem para mim, eu vou mudar a situação de vocês. Lembra de Nínive? Jonas vai lá pregar, e todo aquele povo, desde o rei ao menor, né, se humilha diante de Deus, e ali o Senhor concede a eles o perdão. É o que Deus está dizendo aqui para Judá, uma nação que tinha uma aliança, que fez uma aliança de fidelidade, mas que ela quebrou essa aliança. E o Senhor vai dizer: olha, vocês são este povo, abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Só que a resposta daquele povo é: não perca seu tempo, Jeremias. Continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Essa é a resposta que muitas das vezes o homem dá para Deus. Não, eu vou continuar vivendo do meu jeito, vou continuar fazendo da minha maneira. Na manhã de anteontem nós falamos aqui sobre Tiago, sobre humilharmos debaixo da potente mão de Deus, sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo. Na manhã de ontem nós falamos Gênesis capítulo 13, você vai ver ali Jacó, depois que ele, Abrão, depois que ele despede Ló, e Deus estabelece um convênio ali com Abrão. E nesta manhã o Senhor nos chama a uma mudança, uma transformação. Esta foi uma palavra direcionada a Judá, mas uma palavra que se aplica à minha vida nesta manhã, à sua vida nesta manhã. O que em nós que precisa ser mudado? Aonde nós precisamos voltar para Deus? Aonde precisamos nos arrepender, abandonar? Quais os maus caminhos, quais os erros que nós temos que abandonar e voltar para o Senhor? Não dê essa resposta nessa manhã que aquele povo vai dar. Olha para você ver a dureza do coração. Não perca seu tempo. O povo respondeu: continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração. Mas Deus está dizendo: olha, eu tenho poder sobre o barro. Porque o que o Senhor está dizendo aqui é que o oleiro detém o poder sobre o barro. Ou seja, se ele quiser pegar aquele barro e jogar no lixo, ele pode jogar. Se ele decide pegar aquele barro e fazer um vaso de honra, ele vai fazer. É o que Deus está dizendo. Deus tem o controle da nossa vida. As escolhas, Ele nos dá o direito de fazer. Entre a vida, a morte, a bênção e a maldição, somos nós que escolhemos. Qual resposta nós vamos dar para Deus esta manhã? Eu vejo a voz de um Deus amável, misericordioso, que chama eu e você ao arrependimento, à transformação. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. Busca Ele enquanto é tempo. Busca Ele enquanto você pode encontrá-lo. Amém? Essa é a palavra que eu deixo nesta manhã para a nossa meditação. Que Deus, Ele possa guardar seu coração. Que Deus possa fortalecê-lo a resistir ao diabo e sujeitar a Deus. Pai, em Teu nome, eu te apresento esse amigo, esse irmão, essa irmã que me ouve nesta manhã. Todos nós precisamos de uma transformação, de uma mudança. Faça na nossa vida, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Não permita que venhamos, meu Deus, trilhar nossos próprios caminhos. Não deixe que nós venhamos ter a mesma conduta de Judá, como eles vão responder: faremos o que nós bem quisermos. Não, Pai, que nós não venhamos proceder dessa maneira, mas que verdadeiramente possamos nos sujeitar ao Teu chamado, à Tua vontade, ao Teu querer. É o que eu te peço nesta manhã.
Abençoe esta pessoa, abençoe o coração dela, abençoe, Senhor, a vida dela, para que ela possa viver tudo aquilo que o Senhor projetou, todas as bênçãos que o Senhor estabeleceu para o teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu profetizo um dia de bênção, um dia de vitória, e que o nosso Deus, na sua infinita misericórdia, te abençoe. Eu fico por aqui. Até nosso próximo encontro. Shalom.